Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Winged Meta. Estamos já com imagens da primeira jornada da terceira edição do Saudi Tour. Uma edição que teria 830 km, distribuídos por 5 dias. Estamos aqui a ver o perfil da primeira etapa. Praticamente plano, 179 km. A fuga do dia, aqui com dois atletas das equipas secundárias, de equipas do Pro Tour, neste caso da UNOX e da Euskaltel Euskadi. À partida estavam 110 ciclistas, entre os quais dois portugueses, Ivo Oliveira por parte da UAE Team Emirates e Ruben Guerreiro a estrear-se com as cores da Movistar, ele que foi contratado para substituir o lendário e histórico Alejandro Valverde. Dentro ainda do pelotão não havia nenhum ex-vencedor da prova, uma prova que conta ou que vai apenas na sua terceira edição. Tínhamos o segundo classificado da edição do ano anterior, Santiago Buitrago, recordando que Rui Costa fechou em terceiro, quer na edição de 2022, quer na edição de 2020. Num pelotão então contava com 7 equipas do World Tour, 6 equipas Pro Tour, 2 equipas continentais e ainda a seleção saudita. Como estamos a ver, foram 5 dias com pouco ou mesmo nenhum público nas estradas, digamos assim, um pouco fora do habitual daquilo que costumamos ver, maltratadas, estradas muito esburacadas, foram vários os furos ao longo destes 5 dias. A temperatura não foi a esperada, não fez tanto calor como em edições anteriores. O vento foi marcando presença, a par e passo, como iremos ver ao longo desta emissão. Uma emissão com os comentários de Diogo Santos e com o apoio da Salta Trilhos. Aqui uma altura, que vemos aqui uma queda por parte de um ciclista da UNOX. Os ventos, como estamos aqui a ver, fazia das suas. Aqui uma tentativa de bordura. Pascal Ackermann a passar mal, o ciclista da UAE Team Emirates, o único sprinter puro que a equipa tem este ano no seu plantel, depois de ter dispensado Fernando Gaviria. Ele, como vimos, entrou a vencer na temporada na Vuelta a San Juan. Ele que assinou pela Movistar, como tivemos já a oportunidade de ver numa emissão anterior. Falava então, e é sempre importante frisar que podem enviar os vossos comentários, fazer as vossas observações de uma emissão que tem o apoio da Salta Trilhos, Texaraz e Maneta Sport. O ritmo estava cada vez mais rápido, cada vez maior, numa altura em que nos aproximávamos do fim, faltavam apenas 15 km para o final da primeira jornada. A fuga estava anulada e preparava-se uma chegada ao sprint. Roglic não está aqui presente, definitivamente, foi um erro aqui por parte da emissão, da organização. Mais problemas mecânicos, foram vários ao longo do primeiro dia, mais um furo, neste caso a atingir John Degenkolb, ciclista da DSM, vencedor do Paris-Roubaix em 2015. Ele, como sabemos, teve uma queda grave depois disso e que nunca mais voltou ao nível que apresentara anteriormente. Havia algumas tentativas de fracionar um pelotão curto, lembrando que eram apenas 16 as formações aqui presentes, e uma queda aqui perto do fim, a atingir ciclistas da Bingol. A DSM aqui a trazer muito, possivelmente, John Degenkolb, era o homem rápido que eu poderia aqui apontar nesta equipa. Mas era a equipa da Jayco a lançar o sprint. Dylan Groenewegen com muita superioridade a vencer aqui na primeira etapa, batendo Dusan Rajovic da Bahrain Victorious e da Max Walscheidler da Cofidis. Um sprint muito à vontade por parte do polémico ciclista neerlandês que está desde 2021 aqui na Jayco.
medalha de ouro para ele. Como estava a dizer, Rajovic, segundo lugar, Waldscheider, terceiro. O homem da Uno X, o sprinter norueguês Soren Wadershold, a fechar em quarto. Max Kenter, por parte da Movistar, no quinto lugar. Surpresa das surpresas, Ivo Oliveira no sexto lugar, visto que Pascal Ackermann passou mal e não conseguiu ir ao sprint. O seu lançador aproveitou a oportunidade. Sisbol na Astana, sétimo. Um outro homem da Uno X aqui em oitavo, no caso o norueguês Stian Fredheim. Marco Tisa em nono lugar e Luca Mesgek então a fechar em décimo. Ele que lançou Dylan Groenewegen para a vitória nesta primeira etapa da terceira edição do Saudi Tour. O líder, claro está, vencedor da etapa, Dylan Groenewegen, aqui com a diferença das bonificações, 10, 6 e 4 segundos para o primeiro, segundo e terceiro classificado, respectivamente. Classificação dos pontos também para Groenewegen, como parece evidente. E temos aqui uma ligeira novidade que vamos ver aqui agora, que era a classificação do ciclista mais combativo, neste caso a ir para Sander Hansen da Uno X. Ele que foi um dos fugitivos do dia, a parte de Göksortea Guegogana, da parte da Euskaltel Euskadi, a ser o primeiro líder não só desta classificação, mas também da classificação da Juventude. A ação prosseguia no segundo dia, o pelotão a somar quilómetros importantes neste início de temporada, numa prova que está no seu começo, mas digamos assim, não tem propriamente a atratividade de outras provas. Vamos ver aqui o perfil da jornada, 183 km, mais ou menos em terreno plano e alguns falsos planos, algumas colinas a serem ultrapassadas por este pelotão de cerca de 100 atletas. Como vemos, mais uma vez, muito deserto e pouco ou nenhum público. Falava então que, contrariamente àquilo que vimos na volta a San Juan, foi uma prova de 7 dias com um público imenso. Tivemos a oportunidade de aqui passar o resumo a semana passada. Aqui o Saudi Tour não tem nenhum público. A volta a San Juan tem um pouco financiamento comparado com o Saudi Tour, e é essa talvez a principal motivação do Saudi Tour, a vertente financeira a permitir estar no calendário, a trazer aqui estas equipas e estes ciclistas conhecidos. Lá está, que é sempre importante, seja pela vertente financeira, seja pela vertente de sponsor, marcarmos presença no calendário, no CI, mas não tem sido feito, se calhar, da melhor maneira. Só para ter aqui uma noção, ao longo destes 5 dias, a seção saudita esteve aqui presente e foi raro o dia em que chegaram dentro de tempo. Portanto, como deverá ser do vosso conhecimento, após a linha de chegada há um limite de tempo para o último classificado, que é definido pela regulamentação. Por vezes é 6%, outras vezes é 10%. Uma altura em que vemos aqui uns dromedários a invadirem a transmissão, mas normalmente é 6 ou 10% consoante a tipologia da etapa, consoante a quilometragem. E esses ciclistas da seção da Arábia Saudita chegaram sempre fora dessa percentagem de tempo, sendo repescados pela organização da prova, o que ilustra de uma forma a precariedade ou a pequenez do ciclismo aqui na Arábia Saudita. Para lá está, das estradas completamente desertas, sem nenhum público, o que não é propriamente fácil de se lidar com. Os ciclistas estão habituados a ter público, a ter apoio, e aqui nada mais tem que senão os seus colegas e os carros de apoio. Numa altura em que o vento invadia aqui esta segunda jornada, mais uma bordura, o pelotão fracionado em várias partes. Estamos aqui a ver os resultados do sprint que vimos ainda há segundos nas imagens. O vento, como vemos, era muito, muito forte nesta altura, provocava borduras, provocava quedas.
A questão desta jornada prendia-se com a chegada ou não deste segundo grupo. Até porque tínhamos aqui Buitrago. Buitrago estava neste grupo, segundo classificado na edição anterior, na segunda edição desta prova. Jorgensen atacava, visto que o que restava do pelotão não se organizava, e então ele tentava aumentar o ritmo dessa mesma réstia do pelotão. Razovic desistia de chegar à frente da corrida, ele que envergava a classificação por pontos depois de ter fechado em segundo lugar na primeira etapa. Pascal Ackermann também arrumava as suas sapatilhas, era impossível, não tinha mais forças para estar na frente do pelotão. Buitrago chegava, o pelotão, ou aquilo que gostava dele, unia-se, com muitos ciclistas a não resistirem à perseguição, ao ritmo que se fez neste segundo dia. Faltavam 500 metros, Dylan Groenewegen muito bem posicionado, mas Jonathan Milan saltava ali e conseguia bater o neerlandês nesta segunda jornada, com Sisbol a fechar em terceiro. Vejamos como o italiano salta, sai por trás das costas de Groenewegen, e Groenewegen a não ter capacidade, a não ter força para ultrapassar de novo o italiano Jonathan Milan. Bahrain Victorious a bater aqui então Dylan Groenewegen e Sisbol na segunda etapa do Saudi Tour. Ciclista de 22 anos que venceu o ano passado a primeira e segunda jornadas do Crow Race, a corrida principal croata, a somar então aqui a sua terceira vitória enquanto profissional. Ciclista de 22 anos, italiano da Bahrain Victorious. Como tínhamos visto, Groenewegen em segundo, Sisbol em terceiro, Erwan Bikler da Uno-X em quarto. A Uno-X a mostrar aqui muito talento, aqui por parte da sua prata da casa, parte dos ciclistas noruegueses. Max Kenter novamente em quinto, Max Walscheider da Cofidis outra vez entre os 10 mais, neste caso em sexto. Ryan Gibbons foi o ciclista que foi sprintar por parte da UAE. Luka Mesgek novamente a fechar entre os 10 mais, depois de lançar Dylan Groenewegen. E para fechar o top 10, Simon Consoni e ainda Simon Sanjanok, ciclista da Kappa 36.5 Pro Cycling Team. A classificação geral continua a ser liderada por Dylan Groenewegen, com Jonathan Milan agora a estar apenas a 6 segundos, depois de aplicadas as bonificações. Groenewegen continuava também líder da classificação por pontos. Max Sander continuava também na liderança da classificação do ciclista mais ativo. E Jonathan Milan a envergar a camisola branca de melhor ciclista jovem. Para lá da vertente financeira, há mais pontos que vamos falar já de seguida, numa altura em que estamos aqui a ver o percurso da terceira etapa, 160 km, uma etapa já com alguma montanha, como estamos aqui a ver no grafismo. Estava a falar que, para lá da vertente financeira, há outras motivações que levam os ciclistas a estarem aqui e as equipas a investirem os seus melhores corredores aqui no Saudi Tour. Tem que ver com o triênio do Heiking Gussi. Como sabem, agora, numa altura em que mais um animal se atravessava aqui na estrada, fantástico, sempre um bocadinho de animação aqui no Saudi Tour, mas desde há 3 anos para cá que o Heiking Gussi é feito ao triênio, ou seja, de 3 em 3 anos há 2 equipas que descem de escalão, ou seja, saem do escalão máximo do World Tour, e há 2 equipas que sobem. No caso, como é feito em triênio, o que é feito ao final de cada ano é pontuam os 10 melhores ciclistas de cada equipa. Os 10 melhores ciclistas nesse ano tomam os pontos desse ano, aos quais são somados depois
no segundo ano e no terceiro, e é feita a pontuação final para esse mesmo ranking. Portanto, todos os pontos são importantes. Também tem provas onde, à partida, a priori, as equipas do World Tour não apareceriam ou não colocariam os seus melhores atletas. A título de curiosidade, vou dizer que esta é uma prova 2.1, classificação 2.1, e o que é que isso significa em termos práticos? Significa em termos práticos que, em termos de pontuação, o vencedor final leva 125 pontos para casa. Numa altura em que muito vento aqui se instaurava, nesta terceira etapa, aqui o ciclista saudita a mostrar já algum sufoco pelo ritmo, pelo vento que se fazia presente aqui nesta terceira etapa. O vencedor toma então 125 pontos. No Tour de France, o vencedor soma 1000 pontos. Ou seja, estamos a falar de uma proporção de 10 vezes menos. Mas não deixam de ser 125 pontos. O vencedor da jornada, ou das jornadas em questão, de cada etapa, leva 14 pontos aqui no Saudi Tour. Ou seja, estamos a falar de um total de 200, 150, 200 pontos que as equipas podem amealhar aqui nestes 5 dias do Saudi Tour. E que muitas vezes, como vimos no ano passado, podem ser decisivos. Na altura em que vimos aqui os resultados do sprint intermédio, Ruben Guerreiro ia buscar ali 2 segundos que poderiam ser importantes para o desfecho da jornada. Problemas mecânicos continuavam com furos, como estamos aqui a ver no ciclista da Cofidis dorsal 46, Christophe Nop, ciclista belga aqui da equipa Cofidis, uma das 7 equipas do World Tour, marcavam aqui presença. Agora era a altura de um ciclista do Nike ter problemas também. E portanto, há para lá da vertente financeira motivações para os ciclistas e as equipas marcarem aqui presença. Recordando que uma prova 2.1, o que é que distingue as provas 2.1 das demais? Apenas o pelotão só pode ter 50%, só pode ser composto por 50% das equipas do World Tour. Ou seja, 16 equipas, apenas 8 poderiam ser do World Tour. Neste caso estão aqui 7. Fora isso, fora essa limitação para as equipas do World Tour, podiam marcar presença ou podem marcar presença as equipas do Pro Tour, as equipas continentais e as seleções nacionais que o desejem fazer. Neste caso foi apenas a seleção do Saudi Tour, numa altura em que vimos aqui a UAE aumentar o ritmo no pelotão, ataques atrás de ataque, era agora a Jayco a aumentar o ritmo no que restava do pelotão, nesta dificuldade que fracionava por completo o pelotão. Último quilómetro, havia 2 ciclistas na frente da corrida a não terem o sucesso. Seria chegada compacta com o que estava do pelotão. A Bingol aqui a trazer um pequeno comboio, Dylan Groenewegen a não resistir, a não ir ao sprint. Era a UNOX a abrir o sprint, um comboio muito bem composto. A Bingol a não conseguir posicionar-se, e era Jonathan Milan aqui pro lado das baias e Soren Warelsold da UNOX pelo meio ia vencer mesmo esta terceira etapa do Saudi Tour, batendo Jonathan Milan e Sisbol, com o Ruben Guerreiro entre os primeiros. O cowboy de pegões a fechar na 5ª posição, como vemos aqui o dorsal 61 aqui no fundo da imagem. Mas era uma vitória para o ciclista norueguês da UNOX, quase com uma bicicleta de distância, uma vitória claríssima para Soren Warelskold, batendo Jonathan Milan, Sisbol, Simon Consonic em 4º, Ruben Guerreiro em 5º, Gross Schachner, que se mudou para a UAE aqui no 6º lugar, formou o 7º Fedeli, 8º Max Canter, mais uma vez nos 10 mais, em 9º lugar, e a fechar o top 10 o ciclista canadense por parte da Human Power Health Elf, Pierre-André Cotet.
havia novo líder à terceira etapa, Jonathan Milan a roubar a camisola de Dylan Groenewegen, que não conseguiu estar com os demais no final da etapa. A classificação por pontos também passava a ser liderada pelo italiano. Tender continuava com a camisola do ciclista mais combativo e Milan continuava com a ciclista de melhor ciclista jovem. A etapa rainha era a etapa 4, porque é o que vamos ver agora no grafismo. Os ciclistas preparavam com todo o rigor esta jornada decisiva. Era o tiro de partida numa jornada que tinha um total de 163 km com uma chegada em alto aqui no Winter Park, 2 km e 900 metros a sensivelmente 12%. Falávamos então de Soren Wildscode, um ciclista de 22 anos que somava aqui no Saudi Tour a sua primeira vitória enquanto profissional. Estamos aqui a ver as imagens os vários líderes das classificações. Dylan Groenewegen tinha a camisola de líder da regularidade emprestada. Era uma classificação que já passava a pertencer após a terceira jornada a Jonathan Milan. E víamos aqui os potenciais vencedores desta etapa montanhosa. Simone Consoni aqui a dizer adeus para as câmaras. Apenas para fechar aquilo que vinhamos a falar, equipas ou provas com 2.1, classificadas como 2.1, ou seja, provas como Tour Taiwan, Le Saman, Tour of Thailand, Saudi Tour, como estamos aqui a ver nas imagens, podem ter seleções nacionais. Ou seja, se a seleção nacional portuguesa quisesse marcar aqui presença, quisesse trazer os seus jovens ciclistas para se mostrarem e para tentarem a sua sorte, podia perfeitamente fazê-lo. Claro está que tinha que se inscrever e a inscrição teria que ser aprovada, mas poderia ser uma opção interessante, porque não? Uma prova de 5 dias, plana, com algumas dificuldades, com algum vento, com alguns dos melhores ciclistas do mundo e com outros não tão conhecidos, porque não? A seleção portuguesa marcar aqui um dia presença neste Saudi Tour. O pelotão compacto preparava-se para a subida final, recordando então que os escalões das provas se dividem em UHT, portanto as provas maiores do calendário World Tour, nomeadamente Tour de Flandres, Tour Volta à França. Depois temos 1 Pro e 2 Pro e provas como Volta a San Juan, que comentámos a semana passada, Tour à Eslovénia, Paris Tour, e depois temos então este terceiro escalão de 1.1 e 2.1, numa altura em que a Movistar aumentava o ritmo para Ruben Guerreiro tentar a sua sorte nesta jornada decisiva do Saudi Tour. Terminando só, há apenas um último escalão, um quarto escalão, que é o escalão 1.2 e 2.2, onde temos Tour de Normandie, Paris-Roubaix, provas menos conhecidas e onde podem inclusivamente equipas regionais marcar presença. Equipas de clube também. Era a equipa dos Emirates a tomar conta das rédeas do pelotão, tentava levar David Formolo à vitória final, ciclista italiano que outrora já tivera dias felizes nas grandes voltas e que fora inclusivamente campeão nacional de estrada em 2019, envergando a camisola italiana. Ele seguia aqui com Ruben Guerreiro, com Jonathan Buitrago e com Grosschartner. Os quatro pareciam destinados a decidir entre si a jornada, não havia mais nenhum concorrente a conseguir aproximar-se. Grosschartner a não conseguia seguir com o ritmo dos demais, do tridente, que agora se formava na frente de corrida. Era uma excelente oportunidade para Ruben Guerreiro se estrear
da melhor maneira possível com as cores da Movistar. Ele aqui passava o ataque, estava às pernas não só de Fórmula 1, mas também de Buitrago. Buitrago que fechara em segundo lugar na edição do ano anterior e que aqui assumia as despesas do grupo. Ruben Guerreiro não satisfeito, contra-atacava. David Formou em dificuldades, era o elo mais fraco deste trio. Milan sofria e sofria. Ele tentava fazer uma surpresa total ao passar esta dificuldade, mas a não ser capaz. Eram praticamente 3 km a uma pendente média de 12%. Ruben Guerreiro aqui a dizer a Fórmula 1, meu amigo, tens de trabalhar, porque se não trabalhares eu vou-me embora. David Formol tinha interesse em não trabalhar para ver se Grosschartner chegava. Estamos aqui a ver os vários grupos que se tinham formado nesta dificuldade, nesta subida muito, muito perto da meta. Grosschartner a pouco e pouco conseguia recuar, tentava passar direto. Estávamos já nos últimos metros da jornada. Ruben Guerreiro tinha uma excelente hipótese de vencer e quem sabe assumir a liderança da prova. Mühlberger também tentava seguir sozinho, tentando alcançar a dianteira da corrida, mas estávamos já muito perto do fim. O grupo da frente trabalhava não colaborando muito, havia ataques e contra-ataques, o ritmo seguia forte, no entanto, o que permitia a este grupo ir decidir a jornada. Entrávamos no último quilómetro. Grosschartner novamente em dificuldades aqui na corda bamba. Buitrago tentava se prender de longe. Ele sabia que não tinha hipótese perante Ruben Guerreiro ao sprint. Ruben Guerreiro tentava agarrar a roda do ciclista da Bahrain Victorious. Chegava a ele. Faltavam 500 metros. Era a disputa entre Formol, Guerreiro e Buitrago. Formol iniciava o sprint, mas Ruben Guerreiro na frente a não dar qualquer hipótese. E era uma grande vitória para Ruben Guerreiro. Um tiro certeiro por parte do Cowboy de Pegões. Aqui neste quarto dia e decisivo no Saudi Tour. Terceira edição da prova saudita. E estreia de Ruben Guerreiro com as cores da Movistar. Não poderia ser da melhor maneira. Aqui vemos o sprint de novo. Formol iniciou, abriu as hostilidades, mas Ruben Guerreiro a não dar hipótese. Um tiro mais que certeiro, não só aqui no sprint, mas também na gestão das suas forças ao longo da jornada, ao longo da subida. Ele fez uma leitura de corrida perfeita e a ser recompensado por isso, vencendo esta quarta jornada do Saudi Tour, batendo David Formol e Santiago Buitrago. Felix Grosschartner a chegar a 4 segundos e já a cerca de meio minuto Will Barter e Gregor Mühlberger, seus companheiros de equipa do Ruben Guerreiro na Movistar. Guarda Cofidis, Alex Mariot, Deuscatel Euskadi, Xavier Miquel Asperren e a fechar o top 10, mais uma vez, como sempre, Luca Mesgec e Simone Consoni por parte da Cofidis. Graças às bonificações, Ruben Guerreiro subia à liderança da prova com 8 segundos de vantagem sobre David Formol e 9 sobre Santiago Buitrago. Faltando apenas uma jornada para o fim, Jonathan Milan liderava, ou continuava a liderar nos pontos, empatado com Dylan Groenewegen. Melhor jovem passava então de Jonathan Milan para Santiago Buitrago. E Marco Sender continuava com a camisola de melhor, ou de ciclista mais ativo, mais combativo. Faltava uma jornada para esta centena de ciclistas. Aqui a equipa da Movistar a cumprimentar jovens aspirantes a ciclistas, inclusivamente ali um jovem de cadeira de rodas. O ciclismo também é isto. Aqui um começo de jornada diferente. Faltariam 141 km a percorrer com a chegada a Maraia.
havia um setor de Sterrato perto do fim, numa altura em que falámos que o ciclismo é muito mais do que um desporto, é também parte integrante da sociedade e há muitas vidas que podem mudar com o ciclismo. Fuga do dia, aqui com Mark Sander a retirar a proeza do primeiro dia, aqui com o ciclista Euskaltel Euskadi e também mais um companheiro de fuga. Falando em ciclismo e fazendo parte da sociedade, numa altura em que vemos Ruben Ferreira a alimentar-se, o ciclismo em Portugal está a começar com a prova de abertura, a prova habitual que abre as hostilidades no pelotão nacional, e com uma novidade: Figueira Champions, a 12 de fevereiro, primeira edição desta prova, que vai trazer alguns dos melhores ciclistas do mundo e algumas das melhores equipas também, que ficarão para mais uma edição da Algarvia, para a edição 49 da Volta ao Algarve. Muitas equipas daquelas que estamos habituados a ver na televisão estarão em Portugal na próxima, não só durante a próxima semana, mas até dia 19, à altura do último dia da Volta ao Algarve. Terá 5 etapas e um contrarrelógio final nesse quinto dia em Lagoa. Mas teremos a Alpecin, Bora, a EF Education, Groupama, Ineos, Intermarché, Wanty, com Rui Costa a liderar a equipa belga. Na altura em que temos aqui o Sterrato em bom estado, a não levantar muito pó. Aqui um pré-Strade Bianchi ou um pré-Rábida. Também temos uma prova aqui em Portugal com alguns troços de Sterrato, a prova da Rábida. E aproveitando para mandar um abraço à organização da prova da Rábida, e o ciclismo 24x24 tem o prazer de conhecer e de ter todos os anos algumas parcerias. São pessoas muito afáveis, muito dóceis. Não queria deixar de passar aqui a ocasião para falar também dessa clássica da Rábida. Mas antes haverá então a volta ao Algarve, a edição 49. Terá também aqui a Quick Step, a DCM. Por parte dos Emirates teremos João Almeida, Ivo Oliveira e Rui Oliveira. Teremos também a Caja Rural com Yuri Leitão a procurar disputar as etapas ao sprint. Para lá, claro está, das equipas portuguesas que tentarão a sua sorte. Não sei se prevejo, ou não prevejo mesmo, muita sorte para as equipas portuguesas. Quero apenas recordando que o Tavira esteve na Volta a San Juan, somar quilómetros. Pode ser uma opção interessante, mas o pelotão já vem rodado de provas como este Saudi Tour ou como a Volta a San Juan, ao contrário do pelotão português que está a pedalar, ou que estará a dar as primeiras pedaladas. É uma questão crónica que eu tenho vindo a apontar ao longo dos anos, mas não me compete a mim mudar, que é uma mudança que só poderá acontecer se as entidades competentes se mexerem, e acho que tinham a ganhar com isso, nomeadamente o ciclismo nacional, porque teríamos os ciclistas portugueses em melhor forma se houvesse algumas provas antes da Volta ao Algarve. A prova de abertura e Figueira Champions não me parece que seja suficiente. A ver, vamos. Recordando que o último vencedor português da Volta ao Algarve foi em 2006 João Cabreira. A edição de 2021 foi ganha por João Rodrigues, como sabem, mas também, como deverá ser do vosso conhecimento, este ciclista está suspenso depois de um caso que envolveu praticamente toda a equipa da W52 Futebol Clube do Porto. Não vamos falar de coisas tristes agora, mas esse caso ainda está um pouco em banho-maria em termos do que irá resultar das classificações. Não sei até que ponto esta conquista da Volta ao Algarve por parte de João Rodrigues não lhe será retirada. Portanto, o mais certo é considerar mesmo que o último vencedor da Algarvia foi João Cabreira em 2006. E tínhamos aqui já o sprint final. Faltavam pouco mais de 500 metros. Pelotão praticamente compacto
era Dylan Groenewegen a lançar o sprint, com Sonny a tentar aqui animar as hostilidades, e era mesmo a vitória para Consonni. Ele ficou todas as 5 etapas sempre nos 10 mais e conseguir bater Dylan Groenewegen, que se lançou talvez muito cedo, na altura em que vemos aqui a Movistar já a festejar. Era a vitória final para Ruben Guerreiro. Dylan Groenewegen aqui a lançar-se muito cedo, a ser ultrapassado por Simone Consoli, mas também por Matteo Mauselli por parte da Bingol e por Pascal Ackermann. Pascal Ackermann no último dia a conseguir vir aqui ao sprint e a fechar no terceiro lugar. Ele tem ali as insígnias de campeão, de antigo campeão nacional alemão. E Groenewegen no último dia a não ir para lá de quarto, mas deveria ser o suficiente para levar a classificação por pontos, visto que Jonathan Mion não o vimos aqui nos lugares cimeiros. E era então a vitória para Simone Consonni nesta quinta jornada. Da Bingol, Matteo Mauselli, Pascal Ackermann a fechar o pódio, Dylan Groenewegen quarto, Max Kenter mais uma vez quinto, ciclista alemão por parte da Movistar, Fisbol sexto, Juan José Lobato, ciclista espanhol veterano da Euskaltel Euskadi, aqui em sétimo, ele que teve alguns anos no World Tour, nomeadamente na Movistar. Marco Tiza em oitavo, ciclista da Bingol. Tisman Sajonak de novo no top 10, aqui em nono lugar, e Jonathan Mion a não ir para lá de décimo, um dia não para o jovem ciclista italiano da Bahrain Victorious. Terceiro lugar final para Santiago Buitrago, segundo lugar final para David Formou, e era a vitória final para Ruben Guerreiro, o cowboy de Pegões, a estrear-se da melhor maneira com as cores da Movistar. Que orgulho ver o cowboy de Pegões aqui no lugar mais alto do pódio, recordando que ele foi descoberto e lançado para o ciclismo por Carlos Reis, o famoso Maneta, a quem eu mando um fortíssimo abraço. Ele que está hoje em dia fora do circo velocipédico, mas que tanta falta faz. Ele que lançou a maior parte dos campeões que nós hoje em dia vemos na televisão, ciclistas como Ruben Guerreiro. Top 10 final, estamos aqui a ver na imagem, Simone Consonni ali em sétima, a beneficiar de ter terminado todos os dias no top 10. Milan em quinto, a 24 segundos, Fisbol em sexto, Consonni aqui em sétimo, como estamos a ver, e Tiza a fechar o top 10 a quase 1 minuto de Ruben Guerreiro. Na classificação por pontos era Dylan Groenewegen a levar o troféu e a camisola para casa, batendo Jonathan Mion por 6 pontos. Juventude ficava para Santiago Buitrago. Ciclista mais ativo acabou por ser mesmo Marcus Sander, ele que liderou esta classificação todos os dias da prova. E por equipas, a vencedora foi, surpresa, a equipa dos Emirates, beneficiando de Felix Grossschartner e David Formol entre os melhores da etapa rainha, da etapa 4. Estamos praticamente nas despedidas, mas quero deixar-vos um convite sincero para irem ler, para conhecerem um pouco mais de Ruben Guerreiro, numa biografia que está disponível no site do Ciclismo 24x24, com declarações e fotos de arquivo do atleta, cortesia do Carlos Reis, o famoso Maneta, que escreveu comigo esta biografia, que está então disponível no site do Ciclismo 24x24. Lá podem conhecer como ninguém quem é realmente este cowboy de Pegões, que começou da melhor maneira o seu capítulo na equipa da Movistar, e esperemos que seja um capítulo recheado de êxitos. Só temos a ganhar com isso, o ciclismo português só tem a ganhar com isso. Foram os comentários de Diogo Santos, uma emissão com o apoio da Salta Trilhos, Maneta Sport e Texarás. É um gosto estar sempre aqui convosco, é um gosto levar o melhor do ciclismo até vossa casa. Fiquem bem,
fiquem com o ciclismo 24/24.